Então, Petro, vamos lá. Falamos sobre a conversão, falamos sobre o Green Card, conversão de licença. Então, agora o piloto tem o Green Card, pode trabalhar aqui, converteu a licença dele, tem o FA. Ele vai, então, próximo passo, óbvio, procurar emprego. Então, você falou, 1.500 horas, ele está elegível, qualquer empresa, quase qualquer empresa que você entrar no site, vou procurar emprego aqui na American Airlines, requerimentos, vai estar falando 1.500 horas. Na verdade, vai estar falando, você tem que ter a licença ATP, certo? ATP. Exato. E a gente sabe que para essa licença 1.500 horas. A maioria das empresas, elas vão ter isso como requirement. Diferente lá, você vai procurar emprego no Middle East, não sei o que, eu quero 5.000 horas, eu quero 8.000 horas, no Brasil mesmo. Não, aqui, normalmente, como requirement, eles vão citar isso. Porém, é muito difícil, para não dizer impossível, um piloto com 1.500 horas, recém-checado ATP, entrar, não digo nem numa Legacy, mas entrar numa outra Major qualquer, uma outra Major menor. É muito difícil. Mesmo numa cargueira aí, já que já voa em aviões maiores, é muito difícil. O caminho, normalmente, do piloto americano vai trabalhar de instrutor, CFI, depois ele vai entrar em numa 135, né, para ganhar experiência, e quando ele tiver lá somado suas 3.000 e tantas horas, 4.000, aí de repente ele vai conseguir aplicar até para uma regional, para depois para uma empresa maior. Sim. O detalhe é que o piloto, vamos falar do piloto brasileiro, que chegou aqui com EB2NW e converteu a licença dele, só o fato dele ter o EB2NW com 5 anos de experiência, né, pelo Advanced Degree, como você explicou, ou 10 anos pelo Exceptional Ability, só isso já vai dar ao cara uma experiência muito maior do que esses mínimos aqui. Com certeza. O cara que voa 5 anos, já contando lá o que ele fez de aeroclube, escola de aviação e blá, 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 no mínimo ali, 5.000 horas de voo ele vai ter já, 4... Mas você acredita que eu tenho um cliente que foi aprovado o EB2 dele com 1.700 horas, ele voa um avião, Citation, mas ele voava em uma executiva de uma empresa que queria fazer 40 horas por ano. Tem esses casos executivos. Eu acabo falando aqui de linha aérea, mas vale lembrar que tem os casos de executiva que voa muito menos, em termos de hora de voo, voa muito menos do que um cara que está voando na linha aérea. O cara da linha aérea, ele vai ter... o cara com 10 anos de linha aérea que fez o Exceptional Ability, ele vai ter no mínimo 6, 7 mil horas de voo aí, né? Exato. Então ele vai ser... Aliás, um piloto desse, ele até vai ter mais dificuldade de entrar numa regional do que entrar numa Major ou numa Legacy, né? Porque o cara da regional, quando ele vai contratar, ele olhar o cara, esse cara aqui era comandante de 777 no Brasil. Ele vai entrar na regional aqui como trampolim, ele vai voar um pouquinho e vai embora. Eles sabem disso, acabam não contratando. Exatamente. É muito mais fácil do cara entrar direto numa Legacy e a gente tem visto isso, né? Brasileirada aí entrando, American Airlines, United, UPS. Não, você Delta, né? Você quer ver um exemplo prático? A Breeze Airways, né? A Breeze é do David Neeleman. Ele abriu para você sair comandante aqui, você tem que ter 1.000 horas, né? Tem que deixar também bem claro que a questão de prazo de sair comandante aqui varia muito de empresa para empresa, varia muito de tamanho da empresa, etc. e tal. Mas tem que ter não vamos entrar nesse mérito, porque é um mérito que é uma discussão de cada um. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas aqui a gente fala de trabalho, a gente não fala de posição. Você estando empregado e recebendo seu salário, está tudo certo. Mas enfim, a Breeze Airways é uma empresa que, como ela estava iniciando há 2 anos atrás... Estava contratando e estava direto comandante. Mas vamos lá, para contratar comandante direto, ele tem que contratar comandante que já voa aqui dentro dos Estados Unidos e que tenha 1.000 horas no mínimo, não 121 ou 135, 1.000 horas. Que é 121... Ele tem que ter, na 121 ele tem que ter 1.000 horas, seja como na posição de copiloto ou comandante. Se ele voa 135, ele tem que ter 1.000 horas na posição de comandante. Exato. Então vamos lá, ele contrata direto um comandante de uma outra empresa aérea e aí chama o Mota. Aí,
promete pro Mota que assim que cumprir as 1.000 horas, você vai ser promovido a comandante. O que ele faz? Voa 1.000 horas, quanto tempo vai dar isso daí? 2 anos? Talvez aqui, né? 2 anos, vamos colocar. E aí saiu as 1.000 horas, você já saiu comandante lá. Você não fica 6 meses na Breeze, você já vai para outra empresa. Você vai querer ir para uma maior. Já vai para uma maior. Por quê? Salário, as condições o pacote, né? Pacote. Então, é muito diferente. O pacote é muito diferente. É muito diferente de uma empresa para outra. Mas é muito diferente. Mas então... todas elas, Mota, elas têm um mínimo. Só para você ter uma ideia. A United, American, a Piedmont, a PSI Airlines, a GoJet, alguns exemplos, né? Elas pedem o HP, tá? Irrestrito, multimotor mínimo. Não pede nem Type. Eles pedem no mínimo um HPL checado, multimotor. Você tem que ter o exame médico primeira classe. Você tem que ter a licença de radiotelefonia, que chama-se aqui de FCC. Tem que ter passaporte válido. Você tem que ter documento de residência ou documento de trabalhar nos Estados Unidos, tá certo? Seja ele qualquer oferta de documento que você possa trabalhar aqui, seja Green Card ou qualquer outro documento que permite você trabalhar nos Estados Unidos. Você tem que ter uma experiência mínima de 1.500 horas totais. Aí vem algumas diferenças. Por exemplo, a United pede preferencialmente dessas 1.500 horas, 1.000 horas em aeronave a turbina e 100 horas nos últimos 12 meses. Já a American Airlines, ela pede os mesmos, primeira medical, licença, passaporte válido, licença de trabalhar nos Estados Unidos, e não fala quantas horas ela quer, se quer com jato, se quer turbohélice, nada. E assim vai. Mas todas elas, aqui uma curiosidade, a Piedmont Airlines, ela fala 1.500 horas totais, tendo mínimo 50 horas multimotor e 250 horas como PIC. Uhum. Certo? Você vê como que é cada um, né? A GoJet, por exemplo, ela pede 100 horas noturnas, 75 instrumentos, 200 de navegação e 25 multimotor. Cada um, mas na essência, no final... A essência é a mesma, são mesma, pequenas né? variações. O legal que você falou do type rating, e o pessoal que quando a gente vai procurar emprego lá fora, normalmente, lá fora digo, fora do Brasil e fora dos Estados Unidos, normalmente o type rating é muito importante, se não essencial, né? Raras empresas vão te contratar num tipo diferente do que você voa atualmente. Os Estados Unidos, não. Não estão nem aí. Se você entrar numa empresa e for voar o mesmo type rate que você já voa há 20 anos, você vai fazer o curso inicial do zero, como mesmo se nunca jeito. tivesse voado avião. Exatamente. Então, o type rate aqui é o que menos interessa. Isso para airliners. Táxi aéreo também, a 135, acredito que também. O type rate começa a ser importante aqui se for voar um avião privado, aí um Gulfstream privado, um jato, outro jato qualquer. Aí eles começam a se interessar pelo type rating, até porque esses type rates são muito caros e o cara prefere um cara já com experiência e que vai gastar menos no treinamento do cara. Mota, eu acredito que assim, por mais que o type rating não seja um requirement mínimo para ser contratado, eu acredito que assim, se você tem 10 currículos, 8 currículos com quem tem type rating, principalmente... sim, sempre tem essa diferença. Aquele avião que a empresa tem, né? Então, se a gente está falando de uma empresa que tem Airbus, se tiver um currículo, imagina 3 currículos exatamente iguais, só que um é o type rating do 767, o outro é type rating no 320, o outro só multimotor. Qual que você acha dos 3 que ele daria preferência? É claro, eu entendi. Aquele que tem o avião. Claro. Se no caso do Airbus, se tiver 767, 767. Mas, quando você entrar para fazer o curso lá, inicial. Você vai fazer um inicial do zero como você nunca tivesse voado avião na vida. Vai. As preferências pode ter mesmo, sempre... Quanto mais experiência, quanto mais qualificação, melhor. Mas vale destacar isso daí, que o type rate não vai ser importante, não vai ser um item que vai desqualificar. Até porque a maioria das empresas grandes aqui, elas têm inúmeros tipos de aviões, né? Tem vários tipos diferentes.
E o que vai definir que avião que você vai entrar, em nenhuma das grandes empresas, é a sua experiência prévia. É simplesmente no seu primeiro dia de contratado, no seu primeiro dia de aula, algumas empresas baseadas em sorteio da turma, outras baseadas em número do seu Social Security, outras baseadas na sua data de nascimento. Eles vão distribuir a senioridade e a partir daquela senioridade da turma, você vai ter, tem tantas vagas disponíveis para essa base e esse equipamento, tantas para essa base e esse equipamento, tantas para essa base e esse equipamento, e vocês vão escolher ali baseado na nova senioridade de vocês. Ponto. Se você for Airbus e tem vaga para Airbus e Boeing, a sua senioridade que vai ditar qual avião que você vai voar. Não é, porque esse aqui já voa Airbus, vai para Airbus, não. Exatamente. E tem uma curiosidade aqui nos Estados Unidos também, que isso não acontece em acho que nenhum outro lugar, tirando, lógico, Middle East, tirando esses lugares assim, mas aqui você tem até a opção de entrar direto na internacional. Tem. Aqui tem gente que, por exemplo, já vai direto para o 777 na American Airlines. Se tiver vaga para nova turma, ele vai direto. Vai direto. E o outro que é mais novo vai voar 737 e o outro já vai direto para o 777. Sim. E às vezes o cara mais antigo, deu a turma ali, você é uma senioridade na minha frente. Tem vaga para o 777 e tem vaga para o 737 doméstico. Às vezes você sendo mais antigo, por interesse pessoal seu, a gente já falou aqui no programa anterior por que o americano lida assim, né? Porque ele coloca a qualidade de vida dele em primeiro lugar. Mas às vezes para você o 737 é mais interessante do que o 777. Sem dúvida. Porque você vai ter rotas melhores, você vai estar uma base mais perto da sua casa. Cara, são tantas variáveis que é difícil a gente falar aqui. Teria que abrir um programa inteiro só para falar sobre isso. Bom, agora só para a gente ter uma ideia, Mota, as empresas estão contratando? Estão contratando.